Bom, vamos aqui fazer uma pequena revisão dos arrays. Os arrays é uma estrutura de dados bastante importante e que convém dominarem. Tem uns métodos bastante clássicos, que já conhecemos de várias linguagens, mas vou aqui só relembrar. Temos aqui, para iterar, podemos usar o for each, ou seja, números for each, permite-me então iterar por cada um dos valores, ou seja, por cada número. Eu posso fazer qualquer coisa. Posso, por exemplo, fazer console log e posso pôr o número. Não é? Isto vai-me permitir, então, pôr na consola cada um dos números que vemos aqui. Okay? Estão aqui os números que aparecem impressos. Estão a ver? Um outro método também interessante é o método que permite... Bom, além de pôr aqui o n, podemos também pôr o seu índice, ou seja, a posição. E pomos aqui como segundo elemento. Se eu puser aqui um i, ele vai-me então mostrar a posição e o valor. Ou seja, vai pôr aqui a posição, o 0 e depois o 3. Na posição 1 temos o 4. Na posição 2 temos o 2. Okay? Então conseguimos assim então visualizar de uma forma mais... com mais detalhe da posição de cada elemento. Pode ser útil. Depois temos aqui um método também que transforma, que é o map. Ou seja, eu posso transformar este número, se eu quiser transformar este array de números, num array em que, em vez de ter um número, vou ter o dobro de cada um dos elementos. Okay? Então vou mapear cada um destes elementos no seu dobro. E crio um novo array. Chamamos isto dobros. Então vai ser números.map. Em que para cada número vou mapear no seu dobro. Ok? E isto vai me permitir, então, se eu fizer aqui o console log de dobros, vamos ver como é que é a lista de dobros. Eu vou pôr aqui números e ao lado dobros. Vamos ver o que é que ele mostra. Então, como vemos, temos aqui os números estão aqui e aqui estão os seus dobros. De facto, está correto. Okay? Bom, depois temos mais outros métodos que permitem também transformar. Ou seja, temos aqui um método que nos permite filtrar. Por exemplo, se eu quiser filtrar só e quero ter apenas os números pares. Os pares, o método filter retorna um novo array com um conjunto de números que satisfazem uma condição. Ou seja, para cada número, e agora vou pôr a condição. Se for par, ou seja, se o resto da divisão de n porcentagem 2, for igual a 0. Okay? Aqui fico então, só vão entrar para pares quem satisfazer esta condição. Se eu agora fizer aqui os pares, vamos ver aqui como é que são os pares. Okay? Vamos agora visualizar aqui a nossa consola. Isto fica sempre com ar assim, porque como estou a editar ao mesmo tempo, ele vai mostrando. Mas vemos aqui os pares, ficamos com os elementos apenas pares. Okay? Outro método também interessante é o reduce, ou seja, eu posso transformar todo um array num só valor. Por exemplo, se eu quiser a soma, eu posso pegar na soma, que no fundo é números, e vou então usar o método reduce. Vou esconder aqui a consola, que não é necessário. Então, para cada número, além do número, eu vou ter um acumulador. Vou pôr ACK de accumulator e vou pôr o número. E para cada número, eu vou então acumular esse número ao atual. Ou seja, vou somar ao acumulador, não é? Como se fosse uma carteira em qual eu vou adicionando o valor de variável soma, não é? Como nós temos, e inicializamos a zero o seu valor do acumulador. Okay? Neste caso, se eu fizer aqui console.log, vamos ver o valor da soma. Vejamos então se de facto a consola nos mostra a soma. Ok? Encode soma. Constante. Aqui um clear. E agora vemos que aqui a soma dá 15. Okay? Então, quando ele soma todos os números, vai nos dar 15. Também podemos converter um array, por exemplo, numa string. Por exemplo, se eu quiser transformar este array numa string em que tenho os números separados por menos. Então, eu posso fazer números.join. E vou dizer, olha, quero juntá-los por um menos. Okay? Então, neste caso, se eu fizer o console log disto, ele vai-me criar, então,
uma string que há de ter, vou limpar, vou ter uma string em que hei de ter estes números aqui, mas dentro de uma string, ou seja, vão estar aqui apresentados como sendo um conjunto de elementos. Ele está aqui à espera, estamos aqui a ver. Vamos criar uma nova consola, ver se ele reinicializa. Ok, estão a ver que estamos aqui a string. Bom, e também, finalmente, também podemos ordenar, ou seja, eu posso fazer números ponto de sorte. E bom, este método que todos conhecemos permite-nos então ordenar os números. Neste caso, com este critério, quando eu não ponho nada, ele vai ordenar de forma crescente, ou seja, vai-nos ordenar aqui o array de forma crescente. Se eu tivesse strings, ele ordenava alfabeticamente e depois podia definir algum critério, como conhecemos nas outras linguagens. Então, com isto, nós conseguimos então aqui aceder aqui à nossa array. Em termos de transformação e de forma mais geral disto, não é? Bom, claro que se eu quiser adicionar elementos, ou seja, se eu quiser adicionar, remover, podemos fazer então números.add.push, aliás, adicionar e push. Por exemplo, se eu quiser adicionar o número 100, podemos ver então como é que fica o nosso console log aqui. Ou seja, fica aqui ordenadinho e ele vai nos adicionar o número 100. E se eu fizer o pop, ou seja, se eu fizer agora um pop, o método pop vai retirar o último elemento. Ou seja, estão a ver, ele pôs o 100 e depois tirou o 100. Ou seja, e tira sempre pelo fim. Para colocar no início, usamos o método unshift. Okay? O unshift vai colocar o elemento 100 no início do nosso array. O unshift. Okay? E para tirar o primeiro elemento, usamos o shift. Okay? Aqui, neste caso, pomos e depois voltamos a tirar. Então, temos o 100 e agora, quando ele correr, volta a tirar. Okay? Um método mais poderoso do que este será o splice. Okay? O método splice vai transformar e dizer assim, por exemplo, temos este array aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, vamos dizer aqui que na posição 0, eu quero apagar o segundo elemento, que está na posição 0, 1. Então vou dizer que na posição 1, quero apagar um elemento. Okay? Se eu fizer isto, quando eu agora visualizar meus números, vamos ver que de facto vai desaparecer o número 2. Okay? Porque ele vai aqui remover o último elemento. Bom, temos aqui que correr novamente a consola. Ou seja, o splice é 1. Se eu disser 2, ele vai remover 2 elementos a partir da posição 1. Por diante. Ou seja, é um indicador. O índice diz a partir de onde e depois dizemos quantos elementos queremos remover. Não é? Por exemplo, neste caso, vejam, eu aqui retirei o 2 e agora retirei, não é? Aqui retirei o 2 e depois agora, neste segundo splice, eu disse que na posição 1, ou seja, aqui, vamos remover 2 elementos, ou seja, vamos remover o 3 e o 4. Vai ficar 1,5. Estão a ver? O splice é bastante interessante. O splice também permite inserir elementos. Ou seja, se eu fizer números.splice, eu posso dizer que na posição 1 eu não quero apagar nenhum elemento, mas eu quero inserir um elemento e quero inserir aqui, por exemplo, o elemento 1000. 1000, ok? Então, ele vai inserir na posição 1 o elemento 1000. Vai dar um chega para lá do 5, ou seja, o 5 vai chegar para a cadeira de lado e no fundo faz aqui um append no meio. Então, a forma de fazer um append numa determinada posição é usando aqui o índice e depois o 0. Né? E se eu agora quiser substituir o 1000 por um determinado número, por exemplo, pelo número 2, então nesse caso vou dizer que quero apagar, vamos lá pensar, vamos apagar o que está na posição 1 e vamos colocar um valor que é o 2. Ou seja, ele vai apagar quem está na posição 1, que era o 1000, que nós adicionamos, e vai substituir por 2.